Muito bem-vindos ao Comerciando, o podcast do jovem empresário baiano. Eu sou a Alana Elias, sou empresária há mais de 10 anos, estou como coordenadora da Câmara do Jovem Empresário da Fé Comércio. E essa é uma iniciativa dessa Câmara que tem como objetivo a gente trazer empresários baianos da nossa cidade, da nossa terra, valorizar quem está aqui, quem está fazendo um trabalho maravilhoso, incrível e que vale a pena ser destacado, dar voz, dar vez aos nossos talentos. E hoje eu estou aqui com a Amanda Brito, que é cofundadora da Incluse, uma startup de RH que promove inclusão em empresas. E nada melhor do que ela para se apresentar, contar aqui um pouquinho pra gente da sua trajetória, como é que você chegou até aqui, Amanda. Maravilha. Primeiro quero agradecer o convite, dizer que eu estou muito feliz de estar com você, Alana. Parabéns pelo trabalho, que bom encontrar outras mulheres e você ocupando esses espaços, sabe? O quanto é importante. Eu estou à frente da Inclusi há 4 anos, né? É uma jornada desafiadora, a gente sabe que empreender é um desafio. Tendo uma mulher com deficiência é um desafio ainda maior. Como você falou, nós somos uma startup de RH que atua com inclusão de pessoas com deficiência. A gente tem atendido empresas no Brasil todo que querem não só contratar pessoas com deficiência, mas efetivamente incluir esses profissionais dentro dos seus ambientes de trabalho. Então, a gente tem mais de 30 organizações atendidas, mais de 64.000 profissionais impactados. E antes dessa jornada no empreendedorismo, eu atuei no ambiente corporativo, então eu tive passagens por empresas de médio e grande porte, sou administradora de formação, né, atuei graduada no IFBA, com especialização em gestão empresarial em educação pela FUC. Construí essa carreira no ambiente corporativo e depois de 10 anos nessa carreira aí, sempre atuando na área de gestão, eu fiz a transição de carreira para empreender e estou à frente da Inclusive há 4 anos, com muito orgulho de tudo que nós estamos construindo. E que jornada, né? A gente sabe que não é fácil e está levantando essa bandeira, que é uma bandeira com ainda inúmeros desafios, sendo uma mulher com deficiência, né? E você traz esse propósito da sua vida. E eu sei que isso é muito mais do que um trabalho, né? É uma extensão do seu propósito, do que você acredita. E fico feliz de, há 4 anos, você está conseguindo alavancar isso e alcançando esses espaços. Tenho certeza que está só começando. Mas eu já percebi que vocês passaram por um momento importante agora de reposicionamento da marca, né. O que é que levou a esse movimento? Eu conheci como Instituto AB e hoje é a Incluse. O que é que motivou essa transformação? Fale um pouquinho pra gente dessa mudança importante. A gente nasce com como um negócio de impacto social, mas a gente percebe lá no começo da nossa jornada que o mercado ainda tinha dificuldade de compreender o que a gente fazia, né, de uma forma mais estruturada. Então, é uma organização social? Não é. Gera lucro? Não gera. Então havia uma certa dificuldade de compreensão. E ali a gente entendeu que a gente precisava fortalecer o nosso posicionamento, que aí a gente trata a responsabilidade pra gente, né, como a gente se comunica melhor não só para os nossos clientes, com nossos potenciais como clientes, mas com o mercado de uma forma geral. E a gente entendeu para que se a gente quisesse realmente, né, trazer mais objetividade para esse processo de comunicação com todos os públicos que a gente se relaciona, né, com todos os nossos stakeholders, a gente precisaria passar por um rebranding de fato, que foi o que aconteceu. E aí no ano passado eu participei do Shark Tank Brasil. Pra quem não conhece o programa, é o maior reality show de empreendedorismo do mundo. Então, me tornei a primeira empreendedora cadeirante a participar do programa. É um programa que conecta empreendedores com investidores, então os empreendedores vão lá apresentar os seus negócios para que esses investidores avaliem se têm interesse em investir. E a gente acabou conquistando todos os investidores, né, finalmente. Então foi uma grande conquista. E eu gosto muito de falar disso, porque eu sempre falo que o trabalho da Incluse não é sobre a Amanda ou sobre a própria Incluse, mas é sobre o protagonismo do nosso estado dentro desse cenário e como a gente pode fortalecer o ecossistema de inovação, considerando a inclusão de todas as pessoas, né. Não dá para pensar em inovação sem a inclusão de todas as pessoas, não dá para pensar em desenvolvimento econômico sustentável sem a inclusão de todas as pessoas. E aí quando a gente foi pro programa, um feedback que era um ponto que a gente já sabia, mas que foi fortalecido ali naquela relação com o nosso
os nossos investidores, é de que a gente precisava de fato passar por um branding, porque a gente precisava comunicar melhor o que a gente fazia e fortalecer esse nosso posicionamento. Então, né, a gente teve todo um trabalho ali que foi feito para o lançamento da Inclusive, que é a marca que vem para substituir o Instituto AB, mas muito para posicionar a gente como essa referência que atua com inovação, incluindo as pessoas com deficiência. Então, a Inclusive foi lançada, né, a marca nova foi lançada no dia 3 de dezembro do ano passado, que é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, então tá muito significativa pra gente. E, assim, uma identidade visual nova, um monte de coisa nova, várias coisas novas, mas nosso propósito, né, o que a gente acredita, os nossos valores permaneceram intactos, né, realmente valorizar o indivíduo, valorizar as pessoas, respeitar essa diversidade, mas e considerando diversidade como qualidade do que é diferente, ou seja, uma intrínseca condição humana, e muita coisa aconteceu desde então, né, então a gente tem aí a Inclusive surgindo dentro desse cenário, e isso se certamente alavancou também o crescimento do nosso negócio. Olha, dica estratégica importante, hein? Para quem trabalha com negócios de impacto, como é importante, uma empresa de impacto é aquela que vai gerar um impacto positivo na nossa sociedade, mas ela não deixou de ser uma empresa. Ela precisa ter estratégias comerciais, ela precisa se posicionar no mercado. Eu acredito que é uma mudança importante. Ah, com certeza, porque às vezes a gente pensa: "Poxa, há o outro que não tá entendendo", mas a gente também precisa trazer a responsabilidade pra gente de: "Bom, se o outro não tá entendendo, o que que tá faltando na nossa comunicação para que o outro consiga compreender o que que a gente faz", né. Então, a gente foi buscar, por exemplo, o nome inclusive vem, né, da inclusion, em inglês, então tem ali a referência direta à inclusão, com uma pronúncia mais fácil, mais Sim. curta, que seja acessível em termos de linguagem, de pronúncia, e que traduza, né, e é muito do que você trouxe, Aluna. A gente acredita que entre mudar o mundo e ganhar dinheiro, a gente fica com os 2, então Perfeito. é possível, assim, que as 2 coisas caminhem juntas, e é nisso que a gente acredita. Você falou uma coisa interessante, que a sua participação no Shark é um case também para o nosso estado, que eu concordo com isso. Quero aproveitar esse gancho para te perguntar, você sendo uma empresa que foi fundada, criada aqui na Bahia, como é que você enxerga o nosso cenário do nosso estado, em relação à cultura, em relação a políticas públicas, em relação à inclusão, como é que você enxerga isso? Quando eu fui para o programa, eu estava usando uma camiseta com o meu propósito. Eu digo todos os dias que eu acordo, eu trabalho para fazer parte da última geração das primeiras. Porque geralmente eu sou a primeira mulher com deficiência ocupando muitos espaços, mas eu não quero ser a última nem a única. Então, o trabalho que a gente vem construindo não é sobre Amanda, porque eu poderia simplesmente atuar como uma facilitadora, não ter uma empresa e, né, a minha continuar sendo Amanda e tá tudo certo. Mas não é o que eu acredito, não era o que eu queria construir, não é o legado que eu quero deixar. Então, é um trabalho que é sobre todas as pessoas, não sobre Amanda. Então é muito dessa perspectiva de e aí sim, em toda reunião que eu participo, em todo lugar que eu ocupo, eu falo: "Gente, e isso aqui tudo que a gente está construindo é uma contribuição para que a gente fortaleça o protagonismo do nosso estado, dentro desse ecossistema de inovação, dentro desse ecossistema de empreendedorismo, sem invisibilizar as pessoas com deficiência". Então a gente tem um potencial muito grande de falar sobre inclusão, eh trazendo uma abordagem estratégica para as organizações, esse é um ponto. E para além disso, compreendendo o impacto que essa inclusão traz para o desenvolvimento econômico do nosso país, porque tem um dado que eu sempre cito ele, é um dado super relevante para a gente analisar, que de acordo com dados do Banco Mundial, a exclusão de pessoas com deficiência pode representar perda de até 7% do PIB de um país. Então, é uma pergunta que a gente tem que se fazer de quanto de dinheiro nós estamos deixando na mesa, porque nós talvez não estejamos influindo de uma forma adequada as pessoas com deficiência. Então, dentro de um recorte regional, a gente sabe que a gente tem lacunas ainda muito significativas. A gente precisa ainda avançar para que a inclusão não seja uma pauta exclusivamente social Sim. ou de cumprimento de legislação. E é claro que a gente sabe que a questão social é super importante, mas há uma abordagem estratégica que ainda é negligenciada quando o assunto é inclusão, principalmente inclusão de pessoas com deficiência. Então, eu citei, por exemplo,
que a gente atende mais já atendeu, né, tem no nosso portfólio mais de 30 empresas no Brasil todo. A grande maioria das empresas não são empresas situadas na Bahia. E a gente precisa se perguntar o que está por trás disso. Como a gente pode olhar para esse cenário, não com o objetivo de buscar culpados, mas com o objetivo de compreender que esse cenário existe e o que a gente faz a partir dele para que a gente consiga de fato avançar. Excelente. Eu vou te contar uma história, eu compartilhar aqui com quem também está assistindo, que eu acredito que não deve ser novidade para você. Eu fui tem alguns meses almoçar em um restaurante aqui em Salvador. Aí eu cheguei no restaurante, a primeira pessoa que me recebeu foi uma pessoa com deficiência, era um funcionário, acredito que ele tinha síndrome de Down, Uhum. e foi um atendimento tão maravilhoso, sabe. Ele estava querendo direcionar a gente para o lugar da mesa, e aí, nesse momento em que ele estava perguntando o que é que a gente quantas pessoas eram, enfim, fazendo aquela abordagem inicial, a gente foi surpreendido por um outro funcionário que meio que apagou o atendimento dele, meio que queria, cortar de ele parar de falar e encaminhar a gente para outro lugar. Eu fiquei extremamente incomodada com aquela atitude. E aí eu passei o almoço todo falando com meu marido, eu falei: "Acho que a gente devia falar, a gente fala, não fala", aquela situação. Aí eu chamei o gerente, expliquei a situação, disse que eu me senti muito mal, porque eu gostaria de ter sido atendida por ele, ele estava prestando um excelente atendimento e aquilo foi interrompido. E também, assim, não teve muita tratativa não, em relação à reclamação que eu fiz. E aí nisso a gente se pergunta, né, de fato as empresas estão aderindo à inclusão por uma mera obrigação legal ou porque de fato estão trazendo isso como uma questão estratégica e importante para o negócio delas? E eu queria ouvir de você. Como é que você enxerga isso hoje? É uma realidade? Como é que a Inclusa atua para diminuir, de fato, esse problema que se causa quando a empresa traz uma pessoa com deficiência, mas de fato não inclui ela dentro do da cultura, né, da empresa? Eu vou antes de responder a pergunta de uma forma objetiva, trazendo um ponto muito potente para essa situação que você compartilhou, certamente, se aquela pessoa tivesse conduzido todo o seu atendimento, isso geraria uma fidelização no cliente que era você, porque muito provavelmente a chance de você voltar nesse restaurante seria muito maior Sim. do que se esse atendimento não tivesse sido interrompido como foi. Então é muito dessa o empresário às vezes perde a oportunidade de refletir o que eu trouxe, né. Quanto de dinheiro eu tô deixando na mesa, porque eu não tô atendendo bem ou me preparando para conduzir esse processo de inclusão de uma forma adequada. Então, outro dia eu compartilhei um conteúdo na minha mídia social, no meu Instagram, justamente falando sobre o perfume que eu uso, Uhum. né. Eu uso o mesmo perfume há 7 anos. E agora, uma semana, eu decidi comprar um perfume novo, porque a Selena Gomez, uma cantora super famosa, lançou um perfume. Ela é uma mulher com doença rara, Sim. e ela lançou um perfume com embalagem acessível para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, embalagem super linda e acessível. Então isso influenciou meu poder de compra, né, o meu consumo, que estava direcionado para um caminho e foi redirecionado para outro caminho, porque é naquele lugar que eu quero deixar o meu dinheiro, é daqui que eu quero consumir, e eu tenho certeza que se a sua experiência tivesse sido diferente nesse restaurante, isso também influenciaria seu processo de tomada de decisão, de escolher qual restaurante você quer voltar, enfim. Então, é muito dessa provocação que a gente precisa levar para as empresas, né. E eu tenho uma pessoa conhecida minha que me contou uma situação muito parecida com a sua, né. Ele falou: "Poxa, eu cheguei numa farmácia e tinha uma pessoa com síndrome de Down que estava na entrada orientando os clientes". E eu perguntei pra ele: "Poxa, eu tô procurando tal remédio". Ele não sabia onde o remédio estava e foi perguntar pra um outro colega: "Onde tal remédio está?". Aí o outro colega falou: "Não, deixa que eu pego e trago para o cliente". E a outra pessoa foi, pegou o remédio e entregou para o cliente. Se ele tivesse dito onde o remédio estava, a gente estaria desenvolvendo o dele profissional, se próxima vez que ele já saberia onde aquele remédio estava e já conseguiria atender com autonomia aquele cliente. Então, muitas vezes, a barreira principal que existe para incluir a pessoa com deficiência não é a falta da acessibilidade física. Claro, é super importante, mas é a atitude, é o despreparo das pessoas que
fazem parte daquela organização de conduzir aquele processo de inclusão de uma forma adequada. E aí são essas barreiras que a gente ajuda a empresa a remover, ou pelo menos a minimizar o impacto e ter um planejamento de médio e longo prazo para a eliminação dessas barreiras. Porque se a gente não elimina a barreira da atitude, a gente dificilmente consegue eliminar as outras barreiras. Não, a gente apoia sim as empresas na contratação das pessoas com deficiência. Hoje a gente faz gestão de um banco com mais de 260 mil profissionais no Brasil todo, mas para além disso, a gente apoia a empresa no processo de desenvolvimento de competências, que isso é o mais importante. Então, é capacitar essas lideranças, capacitar esses colaboradores para que elas sejam pessoas aliadas no processo de inclusão de pessoas com deficiência. E é nesse contexto que surge o Hub. A gente lançou o Hub para reunir empresas comprometidas com a inclusão de pessoas com deficiência, e o Hub conta com uma plataforma, um aplicativo com uma curadoria de conteúdos, tanto para pessoas sem deficiência, quanto para pessoas com deficiência. Sem deficiência, como atende a deficiência, como contrata, como faz a gestão adequada desse público, para que essas pessoas tenham as competências necessárias para serem aliadas dentro desse processo de inclusão. E o que é bem bacana é que aderir, né, fazer parte do Hub é super acessível, não só para grandes empresas, mas para pequenas e médias também, porque o nosso objetivo de fato é democratizar o acesso a soluções de inclusão. Então, onde eu acho essa curadoria de conteúdos de qualidade para preparar a minha empresa efetivamente, o meu restaurante, enfim, a minha empresa, independente do porte que ela tenha, para atender bem clientes com deficiência, para contratar adequadamente para incluir esses profissionais. Excelente, eu adorei o viés que você traz, falando abertamente da perspectiva econômica, porque eu acredito que esse é um ponto sensível, mexe no bolso, o empresário sente, né, trazer inclusão não é só sobre cumprir uma mera obrigação fiscal, mas é também como você trouxe, fazer a sua empresa, fidelizar mais clientes, trazer mais recurso para o seu negócio, né, e até mesmo pensando em atender uma parcela da população que consome. E tem poder aquisitivo para consumir, né, e é um público também. Você trouxe uma coisa muito interessante para a gente ir caminhando aqui para o final, que eu achei importante a gente destacar, que é o perfil desse novo consumidor, né. A gente hoje, a ideia desse podcast é que a gente possa aqui trazer práticas que são interessantes para o nosso mercado. Eu acho que a gente precisa destacar que o consumidor mudou. A gente não compra mais apenas pensando na função que aquele objeto vai ter. Então você escolhe comprar um perfume não é só pela essência, pela fragrância, mas pela causa, né. E esse além de ser, um valor importante para o mundo, para as nossas relações, é também hoje um fator importante para a nossa economia, né. Queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso, e para a gente finalizar, deixasse também uma mensagem para quem, está nos escutando, jovens que pensam em empreender, como é que a gente continua sonhando grande, mesmo com todas as adversidades, mesmo com todos os desafios? O que é que você deixa de mensagem sobre isso pra gente? Antes de deixar a mensagem, você trouxe, assim, com maestria toda essa perspectiva de que o mundo mudou, né, e às vezes a gente fica com esse saudosismo de: "Ah, é porque no passado o mundo não era chato como é hoje", e chato, aí a gente ficaria algumas horas aqui discutir sobre isso. Mas é o fato, o mundo tá mudando e não tem mais como voltar atrás, né, então é esse cuidado que as pessoas, de uma forma geral, vêm tendo, tá. Onde é que eu estou direcionando o meu dinheiro, onde é que eu estou consumindo essa empresa, qual impacto, como ela mitiga, né, os impactos que ela gera, enfim. E como ela está comprometida para avançar, acho que o mais importante, independente do estágio que ela esteja, é o compromisso que ela assume com o avanço que ela quer ter. Então isso é super importante. Outro dia eu fui questionada por uma pessoa, porque eu tinha levado muitos dados do consumo da pessoa com deficiência. E a pessoa me disse assim: "Nossa, você não acha que você está trazendo a visão muito capitalista do processo de inclusão?" Aí eu falei: "Gente, vamos ser sinceros, se eu chegar na sala cheia de executivos e falar para eles que o trabalho tem um papel social na vida das pessoas, será que eles vão me ouvir? Perfeito. Muito provavelmente não. Não porque eles sejam pessoas boas ou ruins, mas porque eles foram treinados para entender números, né, qual a relevância disso para o nosso negócio. Então se a gente também não se prepara
para conversar com o que eu chamo de não convertidos, que Uhum. são as pessoas que ainda não estão familiarizadas com o tema, ainda não estão engajadas, a gente vai ficar jogando confete entre a gente, e não é isso que vai fazer a gente avançar. Então a gente precisa sim, saber se comunicar, saber estabelecer conexão com quem ainda está distante desse tema. Então acho que esse é um ponto super bacana. Uhum. E sobre o empreendedorismo, acho que é muito clichê isso que eu vou falar, mas é a gente não abrir mão de acreditar nos nossos sonhos, né. Uhum. Às vezes a vida dá umas porradas na gente e o resultado vem muito de quanto a gente consegue aguentar essas porradas e tá mantendo de pé, e acordar no outro dia e seguir acreditando e fazendo, porque, assim, resultado é 1% de inspiração, mas 99% de transpiração. Então, às vezes a gente vê muito o palco e não vê o bastidor, mas o bastidor outro dia eu postei, né, eu passei o dia com a barriga do balcão, que é vamos sentar, é ver planilha, é revisitar material, é agendar reunião com o cliente, conduzir com aquele detrator, com aquela pessoa que tá Uhum. te desafiando em algum grau. Então é ter jogo de cintura pra lidar com os desafios, porque tem que ter estômago. Mas o resultado vem, e aí eu também não quero saber de outra coisa mais não. Ai, que lindo. Eu acho que a gente teve aqui vários insights hoje. É 1% de inspiração, é 99 de transpiração, acredito muito nisso. E uma das coisas que mais ficou aqui na minha cabeça, em relação a essa sua postura de, eh, traduz muito uma frase que eu vi e quero deixar aqui pra gente finalizar essa conversa, que é: "Seja amável com as pessoas e seja agressiva com os números". Acho que você traduziu muito isso no seu comportamento e fica aqui como inspiração pra gente. Quero muito agradecer, Amanda, a sua participação aqui hoje. Adorei o nosso papo, já fluiu várias ideias e quero convidar você a curtir esse vídeo, compartilhar com um amigo que possa interessar, e tenho certeza que aqui tem vários insights importantes. Já se inscreve para ter acesso a todos os outros entrevistas que a gente vai ter aqui e deixe aqui nos comentários quem você gostaria de ver no Comerciando, o podcast do jovem empresário baiano. Amanda, muito obrigada. Foi Obrigada. uma delícia nosso bate-papo. Até a Obrigada. próxima, gente.